Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. O relato de hoje se chama Crianças Brincando na Madrugada. E por falar em madrugada, fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Bom dia, Luciano, isso mesmo, bom dia. Não gosto de falar mais boa madrugada, porque eu morro de medo da noite e da madrugada. E você vai entender o porquê. Eu não tinha medo até acontecer isso comigo. Eu tenho 17 anos e me chamo Eduardo. Moro em uma cidade de médio porte, onde o objetivo de todos é prestar vestibular e ir embora. Eu espero conseguir fazer isso ainda este ano. Aqui na minha cidade tem muita gente endinheirada e as pessoas da periferia e quem não tem dinheiro geralmente acaba trabalhando para os ricos. E eu não quero de jeito nenhum isso para mim. Eu costumava sair para correr à noite com alguns amigos meus do ensino médio. Eles são um ano mais velhos que eu e da turma eu era o único obrigado a praticar exercícios por causa da minha antiga obesidade. Hoje eu já não sou mais obeso. O resto corria mesmo para apenas gastar energia. Como todos eles saíram da cidade para fazer faculdade, eu acabei ficando sem a turma e por isso passei a correr mais tarde sozinho e o meu horário preferido era o da madrugada. Tudo ia bem, eu corria uns 8 quilômetros e nada mais me importava. Como eu não fazia nada durante o dia, não tinha problema em correr no período em que todos estavam dormindo. A temperatura era fresca e eu chegava em casa, tomava um banho e desmaiava. Era ótimo. Porém, um dia decidi fazer um percurso diferente. Optei por correr atrás da avenida principal aqui da minha cidade. É a Rua das Fábricas. É um local vazio com grandes muros e, como o próprio nome diz, antigas fábricas desativadas. Numa noite em especial, enquanto eu corria no meio da rua, controlando o meu passo e a minha respiração, eu vi mais à frente um grupo de 5 crianças entre a calçada e a rua, brincando. Estranho, não? Fui me aproximando correndo e ao mesmo tempo procurando um adulto responsável, mas não tinha ninguém olhando aquelas crianças. Eram crianças estranhas, diferentes, até nas vestes, pois elas brincavam sem emitir sons. Eram 3 meninos e 2 meninas. Pulavam, corriam e se jogavam no chão sem soltar nenhum som. Quando eu passei por eles, pararam de brincar e me encararam, acompanhando a minha passagem. Olha, eu juro, eu fiz um sinal da cruz e acelerei meu passo. Isso foi mais ou menos 2 horas da manhã. No dia seguinte, comentei com os meus pais sobre esse acontecimento estranho e eles falaram que era impossível porque não havia casas na Rua das Fábricas e mãe alguma deixaria o filho ir para aquela rua naquele horário. Esqueci o assunto. E a cena assustadora também saiu da minha mente, eu não liguei mais até a hora de correr novamente. Quando eu passei pela entrada da avenida principal, eu me senti curioso e optei por novamente enfrentar a Rua das Fábricas. Afinal, não ia custar nada. Já a uma certa distância, parecia que não havia crianças, porém, à medida em que eu me aproximei de um certo ponto, notei que as crianças estavam lá, as mesmas crianças, mesmas roupas, mesmas brincadeiras e igual antes, sem som. Eu me arrependi amargamente de ter decidido passar por lá, mas olha, já era tarde. Eu não podia recuar, mas podia aumentar a minha velocidade. Corri bem mais do que eu estava correndo, porém, quando eu estava passando exatamente em frente às crianças, uma bola grande colorida que eles estavam usando para brincar veio rolando até o meio da rua bem na minha frente. Eu diminuí a velocidade, e fui parando. Então um dos meninos falou assim para mim: Moço, pode jogar a bola de volta para mim? A voz do menino era estranha, parecia, ao mesmo tempo em que ele falava, uma outra voz falava junto. Ao contrário, não sei. Horrível. Eu joguei a bola para ele, ele sorriu, todos os dentes dele
eram triangulares como caninos e os olhos deles todos eram pretos, totalmente pretos. Corri para minha casa como um foguete, rezando no caminho, e decidi nunca mais passar por aquela rua de madrugada. Fiquei sem dormir o resto da noite e nos dias seguintes eu decidi não correr mais. No final de semana, a minha avó veio nos visitar em casa e a minha mãe comentou com ela sobre a minha visão das crianças. Minha avó ficou apavorada. Ela me mandou contar em detalhes sobre esse dia que eu vi as crianças a primeira vez e eu contei. Então, a minha avó, que ia ficar com a gente naquela noite porque ela morava num bairro próximo, mas gostava de aproveitar a viagem para ficar mais tempo. Ela falou assim para mim: existe uma lenda das crianças mortas ou entidades do além que conseguem atravessar para o nosso mundo em determinados horários e locais. Essas crianças aí são qualquer coisa menos crianças, viu? Quando eu era pequena e adorava rodar o meu bambolê aqui na calçada, um homem conhecido da minha família, o seu Otávio, veio até mim e os meus primos para perguntar quem eram as crianças que brincavam de madrugada aqui na praça aqui mesmo do bairro. Nós falamos para ele que não sabíamos. Várias outras vezes ele falou sobre essas crianças brincando e nós descobrimos que em várias partes do país há essa lenda. Até que o seu Otávio ele sumiu um tempo depois. Dizem que ele foi para outro estado em busca de uma terra que ele herdou ou de um grande amor perdido, mas ninguém nunca mais viu o seu Otávio. E eu fiquei lá com a minha turminha, brincando com o meu bambolê e até esqueci essa história. Bom, depois que a minha avó contou isso, eu fiquei apavorado em saber que possivelmente aquelas crianças eram assombrações. Na madrugada seguinte eu estava dormindo e despertei com um barulho na rua. Barulho de cães latindo e latas caindo. Olhei pela persiana da janela e vi na rua 4 daquelas crianças em frente ao meu portão. Elas olhavam para mim como se soubessem qual era o meu quarto, qual era a minha casa. Elas pareciam estar gritando alguma coisa, mas não saía som de seus lábios sangrentos. Pensei em chamar alguém para ver ou pegar o meu celular para filmá-las, né? Porém, ao me virar de volta para o meu quarto, adivinha, um dos meninos estava lá. Isso mesmo, e bem aquele da bola. Inclusive, ele segurava a bola e ele falou assim: pode sair para brincar, Edu? Eu gritei e corri em direção a ele assustado, gritando com os meus olhos fechados. Acho que eu acabei atravessando ele. Sei que eu saí do meu quarto e quando voltei para o quarto ele não estava mais. Eu tinha acordado a casa toda na gritaria, inclusive a minha avó, que, como eu falei, estava hospedada em casa. Bem nervoso, eu contei para ela da minha visão e contei também do episódio da bola que eu devolvi para o menino. E ela falou: que estranho, Eduardo, como eles te encontraram, por que eles vieram até aqui? Eu não aguentei e detalhei para ela tudo. Inclusive eu perguntei se talvez o fato de eu ter jogado a bola de volta para eles naquela madrugada podia ter tido algum efeito bizarro. A minha avó pensou um pouco, ficou branca e falou assim: é verdade, você fechou com eles. Você deu atenção e os atraiu, marcou a sua alma, demonstrou interesse por eles. Foi igual ao homem que eu falei, aquele da minha infância. Dizem que agora ele anda com aquelas crianças lá, não sei se é verdade. Mesmo eu achando que tinha sido apenas um pesadelo, minha mãe começou a chorar. E eu fiquei apavorado demais. Eu estava me sentindo realmente amaldiçoado. Então perguntei para minha avó o que eu deveria fazer e ela disse que ia pesquisar e perguntar para as pessoas que ela conhecia. Olha, Luciano, foi um inferno. Os dias que se seguiram eu não consegui mais dormir de jeito algum. Eu via as crianças em todos os lugares e eram horríveis, assustadoras. Sempre ficavam me chamando para brincar com elas.
Era frequente acordar com elas na madrugada no meu quarto, rindo e pulando corda. Olha só, fazendo brincadeiras estranhas. Eu passei a ouvi-las o tempo todo. Claro que somente eu as via, e isso me fazia pensar que eu estava ficando louco. Comecei a emagrecer muito e não dormir. Uma tarde eu estava sozinho em casa de bobeira, tentando ver um filme para esquecer o meu sofrimento, quando tocaram a campainha. Eu olhei e era minha avó. Ela veio e falou assim: Edu, eu descobri um jeito, conversei com a benzedeira lá do meu bairro e vai ser fácil resolver esse problema aí das crianças que são assombrações. Vai ser fácil e simples. Eu fiquei feliz e até um pouco ansioso, então ela falou: Olha, Duzinho, não comenta com ninguém nada, nem com a sua mãe. Eu vou dormir aqui na casa da Margarida. Aqui do lado, a Margarida, que é minha amiga de infância também. De madrugada, me encontra no portão da Margarida. Eu obedeci porque eu confiava 100% na minha avó. Umas 2 horas da manhã, eu coloquei a minha roupa de corrida e saí na rua. Esperei um pouco no portão da vizinha, da velha Margarida, até que a minha avó saiu com cara de sono, tadinha. E ela me falou assim: Edu, Duzinho, não dá para irmos correndo, então vamos caminhando até lá, tá? Eu não ia conseguir te acompanhar na corrida, não. Vamos até a rua onde você viu as crianças. E eu perguntei: tem certeza? Não tem outro jeito? Minha avó fez cara de séria e eu entendi que realmente a benzedeira tinha ensinado algo para ela que demandava irmos até o local da minha visão. Andamos até a Rua das Fábricas, que ficava a 10 minutos caminhando. Lá, comecei a tremer de medo. A minha avó estava firme e eu perguntei: Voinha, o que a senhora vai fazer? É alguma simpatia? Ela respondeu: Sim. Me fala quando você enxergar as crianças, porque eu não vou ver, tá? De longe eu avistei o grupinho de 5 crianças brincando e falei: Vó, eles estão ali, perto daquele muro de tijolos. Então nós nos aproximamos. Eu morria de medo. As crianças, ao me verem, ficaram felizes e sorriram com aqueles dentes demoníacos e aqueles olhos pretos. Então a minha avó falou assim: Edu, estamos perto deles? Eu respondi que sim e ela pediu: Quando elas falarem com você, me avisa e diz o que elas disseram. As crianças ficaram só me olhando no começo, mas depois o menino com a bola se aproximou e falou: Oi, Edu, vamos brincar? E eu disse para minha avó: Voinha, ele me disse para brincar com ele. Então a minha avó pediu: Eu preciso vê-los, Duzinho. Diga sim para eles: Eu apresento a vocês a minha amiga Maria Anunciata. Esse era o nome da minha avó. Eu estranhei e fiz o que ela pediu e apresentei ela para as crianças. Eles olharam para ela e aos poucos acho que a minha avó conseguiu vê-los também, porque ela falou: Nossa, tô vendo, olha só, tadinho deles. Então ela se dirigiu para o menino da bola e falou: Posso brincar com vocês? Eu quero muito brincar, posso? O menino da bola olhou para ela com curiosidade e depois disse: Ciata, é você? Minha avó disse que sim, e ele jogou a bola para ela. Ela agarrou e em seguida devolveu para outra menina. E aí falou assim para mim: Duzinho, vai para casa, eles não vão mais importunar você. Eu falei: Vó, vem comigo então, vamos voltar. Ela falou: Já já eu vou, preciso enrolar aqui um pouco e essa parte você não pode ver. Vai direto para casa, menino. Eu dei um beijo na avó e fui. Antes de eu virar a esquina, eu ouvi risadas infantis e brincadeiras. Quando eu voltei para a minha rua, tinha uma ambulância parada em frente à casa da dona Margarida. Eu parei para olhar e em 2 minutos vieram meus pais saindo da minha casa de pijama para ver também que barulheira era aquela. Depois, a rua toda já estava lá, curiosa. A dona Margarida falou algo para minha mãe
e a minha mãe então caiu no chão e começou a chorar. Eu corri para acudir a minha mãe, mas meu pai me segurou e falou assim: Duzinho, a dona Margarida contou que a avó estava lá. A avó veio dormir hoje na casa da dona Margarida. Elas eram muito amigas desde pequena, você sabe, né? Só que parece que agora há pouco a avó teve uma parada cardíaca. Eu confesso que eu não entendi nada e eu falei assim: pai, não, de jeito nenhum. A avó não tá aí não, a avó tá lá na Rua das Fábricas. Ela tá lá com as crianças. Nisso, passaram 2 paramédicos com a minha avó em uma maca, mortinha. Ela estava tão fofinha, com a camisolinha dela. Eu confesso que entrei em parafuso e comecei a desabar em lágrimas. Então, tentaram me acudir, mas eu saí correndo direto para a Rua das Fábricas, em grande velocidade, muito rápido mesmo. Meu coração parecia que ia explodir. Entrei na rua que nem um foguete, fui até a parede de tijolos. Mas não havia mais as 5 crianças lá. Havia 6. Isso mesmo, tinha uma nova menininha lá. Ela estava linda, girando um bambolê, muito bonitinha mesmo. Eles estavam brincando e, ao me verem, pararam e olharam para mim. A garotinha nova parou de rodar o bambolê, veio até mim e falou. No começo eu não conseguia ouvi-la, mas depois consegui escutar e ela disse assim: Duzinho, vai embora. Eles não vão mais querer brincar com você. Eu vou ficar aqui brincando com eles por você pra sempre, tá? O Otávio, o menino da bola, disse que se a gente encontrar você de novo, a gente vai comer a sua alma. E eu não vou aguentar, eu não vou resistir. Então, conta para os seus amigos que não se deve jamais brincar com crianças que aparecem na madrugada. Então o menino da bola falou: Ciata, vem, vamos apostar corrida. A menina do bambolê, ou seja, a minha avó, riu com aqueles dentes horríveis e saiu correndo com eles, desaparecendo antes de virarem a esquina. Eu voltei para minha casa de manhã e nunca mais vi as crianças. Porém, se eu as encontrar, eu vou ignorá-las e digo para você, Luciano, fazer o mesmo. Do contrário, será uma brincadeira sem fim. Abraço, Edu. E esse foi o relato do Edu. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Ela é mesmo.